Efésios 4:11, vamos ler aqui, nós já entramos, diz que Ele mesmo, Ele quem? O Senhor, amém? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores. Está falando do movimento da igreja, por que a gente abre igreja, por que a gente funciona. Aí ele vai explicar o que ele quer com isso. Para, ou querendo, o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito, à medida e à estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Eu quero começar falando do papel do líder, do papel da igreja, por que a gente se reúne, por que a gente abre um ministério. Aliás, igreja não se abre, se planta, né? Eu aprendi isso. Igreja não é uma porta abrindo, é uma semente sendo plantada. Amém? Então é muita gente abrindo igreja e não plantando semente nenhuma. E isso é explicado na maneira como que a gente vê um desenvolvimento numérico brasileiro muito grande de igreja. Aumentou o número de igrejas, aumentou o número de cristãos. Isso é bom, amém, glória a Deus. Mas eu não posso ver um aumento numérico de um evangelho onde a sociedade vai deteriorando. É mais divórcio, é mais assassinato, é mais violência. Alguma coisa não está fechando, alguma conta não está fechando aqui. Amém? Então, por quê? Porque às vezes a gente só abre propósitos sem entender o que a gente está fazendo. Eu quero que você preste muita atenção nesse texto. Eu sei que é difícil pregar para pastores, né? E você vai falar, quem é esse menino aí para falar? É como o pastor Luciano Subirá, ele fala uma coisa muito legal. Ele diz assim, eu me sinto um leão na cova dos Daniéis, né? É mais ou menos por aí. Mas dá uma chance para mim nessa manhã. Porque pregar para pastor, você está falando, ele já está anotando, ele já está tendo uma palavra. Eu sei, eu faço isso. eu faço isso. Se você conseguir fazer isso, pode fazer, mas por favor, não perca onde a gente vai ler aqui agora. Onde a gente vai entrar aqui. Porque essa parte aqui, ela fala do porquê que a gente abre a igreja. Por que a gente está funcionando. Por que a gente faz os retiros, o café de pastores. Por que a gente faz os eventos que a gente faz. Porque tem um pra quê disso tudo. E você pode pensar, não, a gente faz para ganhar gente para Jesus. Não é isso que está dizendo aqui. O fim dos movimentos, dos ministérios, não é ganhar pessoas para Jesus. Aqui, o apóstolo Paulo, ele explica direitinho o porquê que Deus levanta apóstolo, pastor, evangelista, mestre. Por que ele escolheu a gente para fazer o que a gente está fazendo? E não está falando nada de ganhar gente para Jesus. Ganhar gente para Jesus é uma partezinha disso. O evangelista vai fazer isso muito bem. Ele vai ganhar pessoas para Jesus, mas o final do movimento não é eu ganhar muitas pessoas para Jesus e ter um ministério legal na cidade, cheio de gente, aonde todo mundo vai dizer, aquele pastor é uma bênção. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Relevância é sempre mais importante do que visibilidade. O ministério relevante não tem nada a ver com o número de cadeiras, de pessoas que ele conseguiu adquirir, nem com a estrutura que ele construiu, e nem com o que acontece no culto de domingo. A relevância do ministério tem a ver com o que está acontecendo com as pessoas que estão dentro daquele lugar. Como elas estão sendo aperfeiçoadas em Cristo, e como esse ministério está causando influência na sociedade, com a cultura do céu, através dessas pessoas. Entende? Porque não adianta nada eu ter muitas pessoas, muitos vislumbres, e eu não causar um impacto verdadeiramente de transformação.
Eu quero que você reveja agora, como pastor, como é que estão as pessoas que congregam com você. Como é que está o nível de desenvolvimento, de casamento da vida dela, de entendimento sobre Cristo. Nós vamos analisar já esse texto aqui. A impressão que eu tive ontem lá, enquanto o pastor João ministrava, o pastor João trouxe uma palavra que rasgou meu coração por dentro. E é como um bolo sem fermento. Tem muitos movimentos que são bolos sem fermento. Já viu quando está fazendo um bolo sem fermento? Parece, quando ele está dentro do forno, parece que ele está grande. Mas quando você tira o bolo e põe na mesa, ele murcha. E o Senhor ministrou isso ao meu espírito, muitos movimentos que quando estão no culto, quando estão lá na rotina litúrgica, parece que está grande, parece que está bonito, parece que está fluindo, parece que está crescendo, mas quando essas pessoas chegam na mesa das suas casas, estão murchas nos seus relacionamentos com relação da verdade. Eu aprendi, talvez você já leu ou já ouviu sobre isso ou não, anote se puder, o manual de suicídio da igreja. Sabe qual é o manual de suicídio da igreja? O suicídio da igreja, em primeiro lugar, ele começa a acontecer quando o contingente se torna mais importante do que o conteúdo. Quando o contingente se torna mais importante que o conteúdo, a gente começa a partir para um suicídio. E um suicídio que às vezes parece que está bonito. Sabe aquela moda agora de filmar suicídio? Tem gente postando o que a igreja está acontecendo, o movimento, só que eles não percebem que está filmando o suicídio. Porque está gerando contingente e não desenvolve conteúdo. Nós estamos gerando pessoas imaturas em cima de uma função quantitativa. Então, a tua relevância começa a se matar quando o contingente, a visibilidade se torna mais importante que o conteúdo que você está desenvolvendo. A segunda coisa que mata a igreja é quando o evento é mais importante que o cotidiano. É quando a gente cria uma estrutura, cara, evento é bom, né? A gente vai sempre fazer, porque vai juntar pessoas, vai ganhar vidas, vai fazer. Mas se a gente preparar as pessoas para o evento, mas não desenvolver elas para o processo, nós vamos levantar mais bolos sem fermento. Porque evento nenhum pode fazer o que só o processo faz. A gente não pode gerar as pessoas para ganhar um ânimo novo no próximo evento. O ápice da espiritualidade não é aquilo que eu vou captar nos eventos, mas é como essa espiritualidade está refletindo na minha casa, na minha vivência cotidiana. Aí a gente formou um monte de pessoas que são inimigos da honra. Por quê? Hoje para a galera do reino, né, falar de honra parece uma ofensa. Por quê, cara? Porque foram abusados lá atrás, né, por pessoas que impuseram honra forçada. Amém? A gente precisa entender que intimidade forçada é estupro. Intimidade exibida é pornografia. E o que mais tem é pessoa forçando intimidade e exibindo intimidade. É um problema, por isso não está gerando. Amém? Porque estão exibindo, você entender a figura de linguagem que eu usei aqui, né? Agora, esse ambiente de evento, de fazer, de ver o que está acontecendo nos irmãos e os outros ministérios, fez com que a rotina matasse a honra. O maior inimigo da honra é a rotina. A gente honra quem está longe, mas não honra quem está perto. A gente honra quem está na internet, mas não consegue honrar quem está do nosso lado. Isso é terrível. Está valorizando mais o evento do que o dia a dia. Se relaciona com outros ministérios pelo que vê nos eventos, mas não conhece o dia a dia. As pessoas estão cada vez mais longe de submeter a interdependência da coletividade e viver rotina. Porque é uma geração de muita informação. Sabe? Não adianta você querer criar influência sem gerar antes consistência. Nós temos muito jovem na mídia. É legal, eu sei que os jovens têm uma palavra. Eu sei que Deus está usando uma geração, amém.
Mas, cara, guarda o que eu vou te falar. Quando a popularidade é maior que a maturidade, substituímos a integridade pela imagem. Eu vou repetir. Quando a popularidade, isso do ministério ou do camarada, quando a popularidade, a visibilidade é maior do que a maturidade, essa pessoa vai substituir a integridade pela imagem. Os seus relacionamentos vão ser muito mais de conveniência do que de propósito. Porque a conveniência, ai meu Deus, nós precisamos destruir, porque o maior problema de Josafá, cara, Josafá foi fiel, um homem que era capaz de ver um momento de crise, olhar para Deus e dizer, eles são maiores do que nós, mas os meus olhos estão postos em Ti, encorajar um povo a viver a crise, desenvolver uma etapa de construção maravilhosa na nação, mas fazer uma aliança com Acabe, por causa da conveniência. E eu vou te falar uma coisa, pastores, a conveniência pode até te levar onde você quer, mas só a obediência vai te colocar onde Deus quer. Eita, glória a Deus! Não dá mais para nos relacionar, não dá mais para dar cargo para dono de empresa, para segurar dízimo. Não dá mais. Não dá mais para dormir e o travesseiro está manchado de... Querido, o travesseiro mais macio é uma consciência tranquila. Eu tenho um sucesso visível e um travesseiro fedendo. Sabe, não dá mais. Você não consegue mais mentir para a sua com Deus, está moendo você agora. É aquele sentimento assim, que raiva dessa palavra, mas o que esse careca está falando, mas é verdade. Ai meu pai, só Deus, só o travesseiro e a tua esposa que sabe, né? Não dá mais, eu não consigo mais. Alguns de vocês estão assim, eu não consigo mais viver com a consciência manchada, porque eu estou crescendo, mas eu estou desenvolvendo. Eu não estou desenvolvendo, eu estou inchando. E o crescimento, querido, que é sustentado pelo orgulho, ele é inchaço, parece grande, mas não é saudável. Guarda isso, todo crescimento que é sustentado por conveniência em orgulho, ele é igual um inchaço, ele parece grande, mas não é saudável, não é saudável. Deus está mandando eu repetir isso para você agora, não é saudável. Deus está falando, diminua o sucesso e aumente a saúde do seu ministério. E isso está sendo mostrado na saúde física dos pastores. Os pastores não têm saúde física, eles estão matando a sua saúde física. Por isso hoje nós temos que trazer médico para o altar, para pregar para nós. Mas isso a gente não percebe, porque é uma sinalização do que está acontecendo espiritualmente. A gente parou de trabalhar pela saúde e começou a trabalhar pelo crescimento, por causa do maldito dinheiro, por causa do maldita necessidade. Querido, não deixa a necessidade da igreja te sustentar definir seus movimentos. Senão você vai pôr Mamon num trono. Não, nossos movimentos não são definidos pela receita. Se a discussão da reunião de pastor é quanto arrecadou e não o que Cristo fez, alguma coisa está começando a ficar errada. Nós vamos ter que falar da arrecadação. Nós vamos ter que falar do que temos que fazer. É a vida da igreja, a gente sabe. Mas isso não pode tomar o lugar. E Deus foi falando no meu espírito que esse bolo sem fermento faz com que você entre em outros tipos de fermento. É o que a Bíblia chama de fermento de Herodes e fermento de fariseu. Fermento de Herodes, política. Fermento de fariseu, religiosidade. Igreja morta, comendo fermento de... Aí se envolve com politicagem. Querido, Deus não chamou homens politicamente corretos. Deus chamou homens que
tumultuam a conveniência para implantar a obediência na vida das pessoas. Olha para Elias quando chegava, está aí o perturbador de Israel. Olha os discípulos quando entravam na cidade, quem são esses aí que estão causando tumulto? Agora não, olha aí o que chegou para cobrar mais uma propina. Querido, se você não for preso por perseguição, você vai ser preso por propina. O Senhor fez um lava-jato no Brasil, mas Ele fez um lava-jato na igreja primeiro. Deus levantou vozes para destruir esse tipo de comércio dentro da igreja. Os que compram, os que vendem. É fato, a gente já passou por essa etapa de desconstrução. É por isso que a nação arrumou, porque a igreja arrumou primeiro. Amém? Sempre quando uma nação é arrumada, ela é reflexo de um altar da igreja. Eu me lembro quando nós fomos para a Venezuela, nós somos meio perturbados, né? Nessa loucura toda, nós se enfiando na Venezuela, vamos embora. E aí nós deixamos uma palavra com a rede apostólica, de uma região. A Bíblia diz que Acabe reinou em Samaria, e ali estabeleceu um altar a Baal. Guardou isso? Ele reinou naquela nação e fez um altar a Baal. Num capítulo está escrito isso. No capítulo seguinte está escrito assim, ó: e Eliseu entra em Samaria e a fome era extrema na nação. E a Venezuela lá na fome. Então, num capítulo ele institui o altar a Baal. No outro capítulo a fome está na nação. E a palavra que foi deixada foi a seguinte: o que define a condição de uma nação é o tipo de altar que está estabelecido nela. Deus virou o governo porque Ele virou o altar. Os escândalos começaram a aparecer, as coisas começaram a ser arrumadas, o altar começou a ser estabelecido. Isso refletiu no governo, porque o palácio é reflexo do templo. Estou falando de algo que está acontecendo no Brasil. Amém? Então não dá mais. Fermento de Herodes e de fariseu. É forte, querido, mas eu estou falando isso com muito amor. O Senhor deu esse ambiente aqui. E olha o que diz então aqui. O que eu preciso fazer? Para que Deus então deu os apóstolos? Tem apóstolo aqui, bispos, pastores, evangelistas. Para que Deus deu o profeta, evangelista? Para quê? Vamos ver para quê. Verso 12 de novo. Para, tem um motivo, ou querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? E depois do aperfeiçoamento, como é que está na sua Bíblia? Ele chamou os pastores e líderes para aperfeiçoar os santos. Para quê? Para o desempenho da obra do ministério, ou o desempenho do serviço. Então, quem faz a obra do ministério? Nós aprendemos isso. Quem que tem que desempenhar o ministério? Vai, pastores, me ajuda aí. O que está escrito aí? É o pastor? Não, os santos. Quem desempenha o ministério são os santos. Os pastores são chamados, os apóstolos, os evangelhos, os líderes, são chamados para aperfeiçoar os santos, para que eles operem o ministério. Ai, cara, isso é violento. Porque a gente não entendeu essa perspectiva a vida inteira. Os pastores estão tirando a sua vida porque eles operaram o que era para eles gerar, para que outros operassem. Os pastores foram chamados para treinar essas pessoas, para que elas operem o ministério. Está entendendo aqui na palavra? Eu quero que você entenda essa perspectiva. Imagina um jogo de futebol. Eu ouvi isso, achei muito interessante. Eu vou colocar do meu jeito aqui. Imagina num jogo de futebol. A gente sempre entendeu que Jesus, como Jesus fosse o técnico, nós estivesse jogando e o povo assistindo. Não é assim? O culto da igreja. Não é assim os movimentos? Nós, os pastores, os cantores, os líderes estão tocando, os pastores pregando, os obreiros trabalhando e o povo assistindo. E Jesus é o nosso técnico e nós estamos jogando e a galera assistindo o jogo. Está errado? Quem joga é os santos. Está escrito aqui na Bíblia. Quem desempenha o serviço deveria ser os santos. Eles jogam e nós somos o treinador.
Entende? O povo não foi chamado para assistir, foi chamado para jogar. Eu vou perguntar para você, o que você está gerando lá na tua igreja? A galera que vai assistir, ou você está preparando músculo para entrar em campo? Você está preparando as pessoas para desenvolver o papel do ministério? Mas e Jesus? Jesus é o dono do jogo, querido. Jesus é o dono de todas as coisas. A nossa perspectiva precisa mudar, porque está escrito aqui, vamos ler na Bíblia de novo, por favor, vamos lá, verso 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres, querendo, com vista no aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. E continua dizendo que para que aconteça o quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado. E que mais? Até que todos, até que quem? O pastor? O líder? O sacerdote? Não, até que todos. Mas e agora? E aquilo que é só para o sacerdote? Então vai ter que ser para todos, querido. Porque o sacerdócio é de todos os santos. 1 Pedro 2,9, vós sois sacerdócio real. Não está falando para pastor, está falando para a igreja. Coríntios diz, ele nos ungiu. Ungiu quem? Nós. Entende? Cadê o nosso papel de levar essas pessoas à edificação? Até que essas pessoas cheguem à estatura completa de Cristo. E o verso 14 vai dizer, para que não sejamos mais meninos. Você entendeu o porquê que a gente tem que funcionar? A gente não funciona para ganhar as pessoas para Jesus, dizer, fica aí dando dízimo para mim, ajuda a gente a manter a obra, vamos viver junto, até que Jesus vai voltar e vai levar você para o céu. Não. Aqui nós precisamos trabalhar para o aperfeiçoamento do santo, nós precisamos pensar nisso, querido. Nossa mente tem que parar só de querer ganhar pessoas, para trazer uma visibilidade maior, um recurso maior. E nós temos que começar a pensar em desenvolver as pessoas para cumprimento de um propósito. Começa por ganhar. É claro. Amém? Mas o fim do ministério não é ganhar as pessoas, é desenvolver as pessoas. Filipenses capítulo 2 vai dizer, acho que verso 15, se eu não me engano, diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Ou seja, a obra do ministério é para gerar desenvolvimento na vida das pessoas. Será que os meus movimentos, eles têm sido relevantes, a ponto das pessoas desenvolverem para assumir o seu papel no corpo? Ou eu somente estou ganhando? A ideia de Deus não foi nunca foi ter um guru, um espiritual do uau e um povo. Não, nunca foi. Quer ver? Abre a sua Bíblia em Êxodo 19. Eu preciso que você leia para a gente entender. Êxodo 19. Versículo 6. Êxodo 19, 6. Começou lá. Eu falei hoje, 1 Pedro é um sacerdócio de todos os santos. Amém? O que é o sacerdócio? Pessoas que vão se posicionar como sacerdotes. Acessar a realidade da intimidade com Deus para desenvolver essa intimidade através do propósito de Deus. Um sacerdote, querido, ele é justamente alguém que entra em relacionamento com Deus para abençoar a terra e abençoar as outras pessoas. Isso não é papel só do pastor, é papel dos santos. Essa é a ideia, sempre foi de Deus. Olha o verso 6. E vós quem? Todos. Vós sereis um reino sacerdotal. Um povo santo. E olha o que ele diz para Moisés. Estas são as palavras que você vai falar para quem? Para todos os filhos de Israel. Então qual é a ideia de Deus? Nós vamos ter uma galera sacerdotal. Não é só o Arão. Não é só o Moisés. É meu desejo, o Senhor diz, que você fale para todos que eu quero formar uma nação de pessoas
maduras, que me acessem, que me entendem e que desenvolvam a construção do que eu estou fazendo. Eu quero que vocês formem o povo maduro, sacerdotal. Legal? Top? Beleza. O que acontece no capítulo 20? Nem precisa ler que você vai lembrar. O que acontece no capítulo 20? Deus acaba de dizer essas palavras, Moisés acaba de falar para o povo que ele quer que todo mundo seja sacerdotal, acessem a Deus. E aí no capítulo 20, Deus vem na nuvem, os trovões, aquela loucura, e o povo fala o quê? Vai você, Moisés, nós ficamos aqui, ouve você a Deus, Moisés. No capítulo 19, Deus fala, eu quero um povo maduro. No capítulo 20, o povo fala, eu quero um guru. Eu quero um personal pastor. E qual é o problema? A gente se tornou esse cara que o povo quer. A gente se tornou o herói. Não é a ideia de Deus. Vai para o Novo Testamento, no sacerdócio universal, segundo a ordem de Melquisedeque. Vai em Efésios 4, que a gente acabou de ler, que o propósito dos pastores, dos líderes, é formar as pessoas para que elas acessem. Deixa eu te dar uma notícia para tirar o peso da sua vida. Está na hora de você parar de ficar apagando incêndio e formar bombeiros. A gente fica a vida inteira apagando incêndio da mesma pessoa no gabinete. A gente fica a vida inteira apagando incêndio do mesmo casamento, na mesma situação. Pessoas que você deveria olhar para elas e ler para elas o final de Hebreus 5 e o começo do 6. Já estava no tempo de vocês comerem alimento sólido. Já era tempo de vocês ser mestre. E vocês ainda necessitam de leite. Mas não. O guru, quero que você se veja assim para doer. Porque eu me vi assim. E eu precisei mudar. Eu quero que você se veja um guru com um pote de leite na mão. Todo domingo, toda segunda-feira, com as mesmas pessoas. Não, querido, não, você precisa formar um sacerdócio, você precisa devolver a ideia de Deus, de ter uma galera madura, de ter um povo sacerdotal. Faz eles entender que eles conseguem, faz eles entender que eles não precisam de você. É fato que no começo vão precisar, é fato. Forma ninho de águia na sua igreja. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam suas forças, que subirão quase como águia. O que é um ninho de águia? Por que Deus nos compara a águia? O ministério apostólico é casa de águia, não ninho de pardal. Como que a águia faz? Ela monta seu ninho. Vocês já viram? Quem já viu isso? Poucas pessoas. Ela monta seu ninho, ela põe espinhos embaixo. Cara, é muito louco isso. Eu falei, eu quero ser o... Não tem uns nomes de pregador, né? Júnior Ciclone, Fulano Trovão, Marcos Pé de Fogo. Eu vou ser o Fabrício Zóio de Águia. Aleluia. Vou fazer um cartaz. Porque a águia, ela monta um ninho assim, ó. Ela põe o espinho embaixo. E por cima do espinho, ela põe uma matéria tipo um algodão, sabe? Tipo uma palhazinha mole, confortável. Ela põe o espinho e o algodão em cima. E ela vai e põe o filhotinho lá. O filhotinho é o novo convertido. Você sabia que ele não pode comer sozinho? Ela precisa ir lá, busca, a águia vai, busca comida, lá no ninhozinho, volta no ninhozinho e dá na boquinha dele. Porque ele é filhote e o pastor precisa fazer isso com o novo convertido, não é? Não vão ter que fazer, não vão ter que dar nada. O novo convertido é aquele que vai olhar, pastor, você não foi me visitar. Ele pode, o novo convertido pode fazer isso. Pastor, olha o que está acontecendo. Aí você vai de novo, você acaba de dar uma direção para ele, e aí ele vai de novo, aí você vai, leva a comidinha na boca dele de novo, amém. Só que o legal do ninho de águia é que à medida que ele vai comendo, ele vai engordando. E aí o peso do filhotinho vai crescendo, e o algodãozinho vai abaixando. E quem aparece? Está na hora de você buscar a sua própria comida.
Está na hora de você aprender. Ai, marido, está na hora de você aprender a orar para a tua mulher e não pedir para o teu pastor orar por ela. Está na hora de você dar uma direção nessa. É o espinho dizendo: está na hora de você fazer, está na hora de você aprender. Eu estou fazendo o quê? Montando um ninho de águia para aperfeiçoar os santos, para eles fazer a obra do ministério e não eu fazer o que eles têm que fazer e depois ter que me matar daqui a alguns anos. Entende? Enquanto eles estão operando o ministério, você, águia, sobe a montanha e troca o bico. Agora, os pastores não trocaram mais o bico, não trocaram mais a pena, porque os filhotes ainda estão lá embaixo. E está ele lá, 15 anos de ministério depois, com o bico caindo, trazendo a comida na boca do velho. Trazendo a comida na boca do velho. Não, para com isso, cara. Deus fala no Espírito aqui nessa manhã: chega, chega. Alguns desses você tem que dar um cocão santo, uma voadora ungida, unção do estrangulamento. Meu Deus, não dá. Mas a gente, não, porque eu sou o pastor, eu preciso ir lá visitar. Ah, querido, eu falo para você que eu vivi isso, até que um dia Deus me destruiu. Eu lá, saía de madrugada, os caras ligavam, eu ia tudo, e tudo que era nada, eu nem media. Eu sou pastor, eu preciso ir lá ajudar, eu vou falar, vou lá. Aí um dia, o menino caiu lá na fé, lá, e eu fui com outro pastor visitar ele. Eu fui questionando o carro, eu devia ter ido lá, eu devia ter falado isso para ele, eu devia ter não sei o que, eu devia ter não sei o que lá. Aí esse pastor estava do lado, deu uma coçadinha na barba assim, falou: às vezes a gente quer fazer o papel do Espírito Santo, né? Eu fiquei com vontade de procurar aquele botão no carro assim, ejetar, sabe? Que você vai embora assim. E eu cheguei em casa, fui orar com Deus diante do que eu entendi. Eu falei: Deus, me explica isso. E Deus falou para mim: eu te chamei para ser mola e não muleta. Pega isso no teu espírito. Deus te chamou para ser mola e não muleta. Porque essas pessoas só andavam quando tinha o pastor do lado. Só anda não, eu nunca impulsionei essas pessoas. Eu não entendi o que é função sacerdotal. Era eu que tinha que fazer o gol na casa dela. Era eu que tinha que resolver. Parei de ser super-herói. Semana passada me ligou uma mãe. Ligou até um outro cara. A mãe do menino mandou um outro cara ligar. Porque o menino estava enfiado lá numa bocada, lá num predinho lá. E acho que ele estava devendo para os caras. Aí falou: pastor, você tem que ir lá tirar ele lá, senão os caras vão pegar ele lá. Justo na hora que a minha filha estava mais precisando de mim. Nasceu meu neném mais novo, eu tive que trocar as crianças de escola. E aí a minha filha está naquele período de adaptação. E eu marquei aquele dia para ficar. Eu entrei no parquinho com ela. A ligação vem para tirar o menino velho, barbado, que já está acostumado com essas coisas. Aí eu falei assim: mas por que a mãe dele não foi lá? Não, porque se ela for lá, os caras vão cobrar ela. Eu falei: e se eles forem, eles vão cobrar eu. Mas o que eu faço, pastor? Ele entrou, ele sai. Desliguei o telefone e orei por ele. Deus, toca nele lá. Porque eu entendi no espírito que não tinha nenhum risco. Era coisa na cabeça de mãe perturbada, que estava querendo. Eu orei por ele. Deus, traz ele. Sabe o que aconteceu? Ele falou: não tem nada a ver, pastor. Eu estava lá, aí de repente eu vi que precisava de ajuda mesmo, saí de lá, e agora está lá na casa de recuperação. Porque a gente aprendeu a discernir as coisas. Aprendeu a ser certeiro nos nossos movimentos. Amém? Você precisa formar um ninho de águia, meu irmão. Você precisa desenvolver as pessoas. Não tenha medo de pôr espinho no cara, porque senão ele vai parar de dar o dízimo. E daí? Você pode parar de dizimar, meu irmão, mas você vai dormir com o espinho no bumbum. Pode parar de fazer o que você quiser, mas você vai dormir com esse espinho. Chupa essa manga aí. Cara, esse cara vai te agradecer depois. Está entendendo que a gente fez coisas em nome da conveniência? A gente não desenvolveu as pessoas em nome da conveniência. Sabe por quê? Porque a gente engendrou fé em todo mundo, mas a gente mesmo não tinha fé.
porque você não dá uma palavra para essa pessoa, porque ela vai parar de dizimar, porque ela vai levar a gente embora do teu ministério? Você não tem fé em Deus? Quem está construindo isso é você ou é Ele? Meu, está forte esse ambiente, está sutil, mas está verdadeiro. Amém? Sabe, você começou como Abraão, ouvindo a voz de Deus. Deus olha para Abraão e fala: sai da tua tenda e conta. Olha para o céu e olha para o grão de areia, conta o grão de areia. Querido, olha o que Deus fala para Abraão: você vai sair da sua tenda particular e vai entender o meu plano que tem a ver com céu e terra. Porque conta as estrelas e conta o grão de areia. Você sai de uma tenda ministerial pessoal e entende a construção de um propósito eterno. Ele chama Abraão para sair da tenda e contabilizar no céu e na terra o que ele ia fazer. E Abraão ouve a voz e começa a seguir. Sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E sabe quem se une com Abraão nessa hora? Os amigos da voz. Aqueles que acompanharam o que ouviu a voz. Aqueles que ouviram a voz. E no meio dessa trajetória, um Ló aparece. Ele leva Ló, mas Ló aprende com esse Abraão, mas ele desenvolve uma outra ideia de se movimentar. Enquanto Abraão ouve a voz e caminha, Ló vê a campina para dar o próximo passo. Eu vou para lá porque a campina é bonita. Deixou de se mover pela voz e começou a se mover pela aparência, pela conveniência e pela vista. E quem se une a Ló? Os amigos da campina. Quem são os amigos da campina? Fundadores de Sodoma. São pessoas que você se une por conveniência hoje, mas que amanhã vai colocar a tua vida em risco. Ló se moveu pela campina e perdeu a sua família. Porque quando Deus manda eles saírem, porque ele ia destruir Sodoma, a mulher de Ló olha para trás e vira uma estátua. Tem muitas pessoas, talvez você está aqui nessa manhã, e você olhar para dentro de você começou como aquele que ouviu uma voz. Você começou como aquele que ouviu a voz do Senhor para estabelecer o seu ministério, para viver o teu chamado. Você caminhava pela voz, não tinha muito dinheiro, não tinha muito recurso, não tinha muita coisa, mas a voz te levantava, a voz te desenvolvia, você captava o que é a voz, e Deus começou a unir com você, na sua família, no seu ministério, os amigos da voz, pessoas improváveis, começaram a se unir com você, andar com você, você começou a ir com eles, os amigos da voz, e de repente você se vê, unidos com os amigos da campina agora. Jogo de interesses, jogo de conveniências. Você precisa olhar para esse cenário e entender que o próximo passo desse tempo é a morte da sua mulher, é a destruição do seu casamento, é nessa hora que o cenário que eu vi ali no início, de alguém se apresentando e a família morrendo por trás, porque você deixou de se mover pela voz. O que une você agora é o momento, é a música do momento, é a estratégia do momento. Sabe, os surfistas antigos, eles desfrutavam muito mais do surf, porque quando eles queriam saber o ponto de maré e aonde pegar as ondas, sabe como eles faziam? Eles olhavam para o céu. Hoje a gente vai no Google. Ok, Google? Hoje a gente vai no Google. E é até legal, a gente tem informação, mas a gente não desfruta da essência mais. Faz tempo, talvez, que você parou de olhar para o céu para definir o próximo movimento que você ia ter. Talvez faz tempo que você não olha para o céu para definir aonde você vai posicionar a sua prancha para pegar a próxima onda. Você olha no que deu certo com o irmão, você olha no que deu certo com lá. Querido, Deus não te chamou para fazer o que dá certo, Deus te chamou para fazer o que é certo. E sabe o que é o certo para você? Viver a sua identidade, ter a sua palavra, escrever o seu livro, cantar a música que Deus deu para você. Faça isso. Deus deu algo para você. Querido, a gente não despreza aprender com os outros, a gente precisa aprender, mas eu não posso me mover. Deus não chamou ninguém para ser eco, Ele nos chamou para ser uma voz.
Os filhos de Seva, em Atos 14, se eu não me engano, eles vão expulsar uma legião de demônio que está num camarada. Só que eles não têm uma identidade, eles não têm uma conexão. Eles chegam diante do demônio e falam assim: em nome de Paulo, em nome de Jesus que Paulo prega, sai. Em nome de Jesus que Paulo prega. Copiou. Eles olharam Paulo fazendo e falou: vou copiar. Fizeram igual. O demônio olhou para ele e falou assim: ó, Paulo eu conheço, Jesus conheço, quem é você? E levou um pau. Sabe por quê, querido? Sabe por que levou um pau? Porque o diabo não reconhece cópia. Quem só vive de cópia perde jurisdição. Você pode usar, pode aprender com os outros, mas você precisa encontrar aquilo que Deus deu para você. Porque Deus deu para você. Como eu faço isso? Ai meu Deus, como eu faço isso? Primeiro, volta para a tenda com a sua esposa. Abre os seus ouvidos que Deus vai falar de novo. Sai da tua tenda, olha para o céu, conta as estrelas, conta o grão de areia. Assim será sua descendência. Enquanto Ló se move por conveniência e perde a sua família, Abraão se move por obediência. E Deus fala para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Depois de uma boa noite na tenda com a sua mulher, os seus ouvidos estarão apurados, para que Deus fale o próximo passo. Meu Deus do céu, eu sinto isso muito forte, querido. Se prepara, porque Deus vai dar projeto para você. Se prepara, que Deus vai dar algo para você estabelecer, que vai dar algo para você fluir. Você pode sim, cara, a gente aprende com pessoas. Tem muita coisa que eu estou falando aqui que Deus revelou para mim, mas tem coisa que eu estou falando aqui que eu ouvi alguém dizer, que às vezes nem lembro na hora, que eu li em algum livro. Cara, Deus é coletivo, Ele vai usar, mas eu preciso definir meus movimentos pelos padrões redentivos do céu. Pastor Jackson de Aquino fala algo fantástico. Ele falava isso há muitos anos atrás e eu nunca mais esqueci. Visão para a igreja não é um método enlatado de crescimento quantitativo, é um padrão redentivo que você recebe do céu. Amém. Isso vai fazer o quê? Talvez vai diminuir seu povo, mas vai limpar a fronha do seu travesseiro. Não, você precisa ouvir isso. Talvez, se você entrar nessa palavra que está sendo semeada aqui, talvez vai até diminuir o seu povo, mas vai limpar a fronha do seu travesseiro. Ah, meu Deus. Talvez vai diminuir a sua visibilidade, mas vai aumentar a sua relevância. Deus está querendo trocar você, é um instrumento, você é uma arma, mas Deus não está querendo usar tanta metralhadora, Ele está querendo usar uma sniper. A metralhadora ela atinge, mas ela precisa gastar muita munição para atingir. A sniper é uma só. É quando o seu movimento se torna preciso para que ele permaneça efetivo. Meu pai, cara, isso é muito forte. Guarda isso. Você precisa ter um movimento preciso para que ele seja efetivo. Porque senão vai ser mais uma onda. A onda da adoração extravagante, maravilhoso, varreu a nação. Cadê a onda? A onda de muitas estratégias que são de Deus, são boas, tem muita coisa boa, mas ela vai e passa. Amém? Porque estratégias passam, métodos passam, mas a única coisa que fica é a palavra. Então não tem problema você ter estratégia, mas o que não pode é a estratégia ter você. O maior método de crescimento para a igreja, você quer saber? Vou dar uma de coach agora, aleluia. O maior método de crescimento da igreja, 1 Coríntios 3,6. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus que deu o crescimento. Então, uma palavra que eu tenho para você: durma tranquilo e deixa Deus fazer crescer. Vou repetir: durma tranquilo e deixa Deus fazer crescer. O final do Atos 2, a gente vê a estratégia. O problema é que hoje tem muitas estratégias como da igreja primitiva. O problema é que não tem homens como das igrejas primitivas. E o mais interessante é que a gente vê o método que os homens fazem, mas não vê o final do Atos 2, do primeiro contexto. Se eu não me engano, eu não me lembro o versículo agora, 42, alguma coisa assim, 47, que diz assim: enquanto isso, Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Enquanto o quê? Meu Deus, agora vai. Recebi algo aqui. Enquanto o quê? Você quer chave agora?
bíblica, viver na Bíblia, sem peso nenhum, para fazer o ministério fluir, está escrito. Enquanto isso, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Enquanto o quê? Vamos ler na Bíblia? Atos 2, abre aí. Eu estou sem relógio aqui, gente, mas dá para ver aqui. 9 horas agora, irmão? Atos 2, a partir do 42, vai dizer o que os movimentos, qual era a maneira que eles caminhavam para que Deus desenvolvesse o crescimento. Atos 2, 42. Amém? Diz assim: eles perseveravam no quê? Na doutrina dos apóstolos. Tá, legal. Qual era a doutrina dos apóstolos? Cristo. O fundamento. Amém? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que mais que eles faziam? Comunhão, partir do pão e oração. Palavra fundamentada em Cristo. Eu preciso que você entenda isso. Palavra fundamentada em Cristo. Essa era a doutrina dos apóstolos. Se a gente ensinar as pessoas a fundamentar a palavra nelas mesmas, no bem-estar dela, o problema dessa geração é que muitos líderes se preocuparam mais com a felicidade do povo do que com a santidade deles. A doutrina dos apóstolos, a comunhão, a mesa e a oração. Intimidade com Deus, palavra fundamentada, comunhão e oração. Acabou. O que mais que ele fazia? Aí acontecia o quê? Em toda a alma havia temor, as maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de necessidade, e perseverando unânimes, todos os dias no templo, partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Não tem como botar enfeite nisso. Amém? E foi justamente o que aconteceu com os Gálatas. Agora eu vou apertar o cinto aqui. Gálatas capítulo 1, se quiser corre lá, eu já vou abrir aqui. Gálatas 1, 6. Gálatas capítulo 1, verso 6. Diz: eu estou espantado. Na versão King James diz assim: eu estou espantado de que tão depressa vocês passaram daquele que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho. Para um outro evangelho. Aí depois ele fala: ainda que um anjo vier e pregar um evangelho que não seja esse, seja anátema. Espera aí. Eu estou espantado como rapidamente vocês saíram do fundamento que é Cristo e entraram num outro evangelho. Se você olhar o contexto dos movimentos que levavam a isso, sabe como que uma igreja se mata formando um outro evangelho? Sabe o que é esse outro evangelho? Cristo e mais alguma coisa. Isso é o outro evangelho. Cristo e mais alguma coisa. Outro evangelho. A gente começou a acrescentar tanta coisa. É o lance do Taj Mahal. Lembra do Taj Mahal, aquela maravilha, uma das maravilhas do mundo? O Taj Mahal, sabe como ele foi construído? Ele era um túmulo de uma princesa lá, nem lembro muito bem, que um rei lá construiu para a rainha, lá para a princesa. Ela morreu, queimou as cinzas, né? Pegou as cinzas dela, colocou numa caixinha, colocou a caixinha ali e falou: vamos construir um túmulo digno de uma princesa. E aí a obra começou construindo. Põe aqui um túmulo digno de princesa, faz uma obra, os construtores, vamos lá, foi ficando bonito, legal.
Só que foi ficando bonito, 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 que eles foram acrescentando mais coisas. Vamos colocar um mármore aqui, vamos colocar mais um andar aqui, vamos colocar, e foram indo, foi construindo coisa linda. Só que a construção foi sendo acrescentada tanta coisa, que a galera que estava construindo morreu. Entrou outros pedreiros depois que continuaram construindo. E continuaram, aquela maravilha foi crescendo, vamos lá. Aí daqui a pouco alguém que estava construindo olhou aquela caixinha preta ali no meio da construção, falou, o que é isso aqui? Joga isso aqui fora. Catou a caixinha preta e jogou fora. Mas qual era o propósito inicial da construção? Era justamente as cinzas da princesa. E de repente a maravilha foi ficando tão grande. E as cinzas da princesa, que era o centro do propósito, foi deixado de lado. Querido, olha para a igreja, olha para o evangelho verdadeiro. Nós começamos a construir algo em volta de Cristo, nós começamos a construir algo em volta da cruz, do propósito, e foi ficando tão bonito, que a gente foi acrescentando tanta coisa. Vamos colocar mais isso aqui, vamos inserir mais isso, está ficando bonito, e ficou lindo, porque o Taj Mahal é uma das maiores maravilhas, mas o centro do propósito foi embora. É justamente o que a gente viveu. A gente foi construindo tanta coisa, em nome de tanto sucesso, de tanta coisa, que a gente infelizmente se pega tirando o centro do propósito. As nossas músicas começaram a ser para as pessoas, a nossa mensagem começou a ser para as pessoas. Querido, nós precisamos entender que culto não é reunião de terapia coletiva. Culto é atitude de entrega em rendição. Culto não é reunião de terapia coletiva para agradar homens. Não, querido, nós não podemos trocar o fundamento, porque Coríntios 3:11 diz que não podemos pôr outro fundamento senão aquele que já foi posto, Cristo. Amém? O grande perigo é que a gente deixou de construir em volta do cerne, mas eu sei que isso está acabando. Eu sei que o evangelho cristocêntrico está voltando. Que essas pessoas que colocam o fundamento como prioridade, que pautam seus movimentos, a gente pode fazer evento, a gente pode ter coisa de jovem, podemos ter tudo isso, desde que tudo passe por Cristo, desde que tudo venha pelo centro de Cristo, desde que a gente entenda que é porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele origem, por ele o desenvolvimento, para ele a conclusão, começou nele, foi inspirado, eu continuo ouvindo a voz, eu continuo produzindo o que Efésios 4 diz, a maturidade do Cristo na vida das pessoas. Os nossos movimentos justos, íntegros, centrados em Cristo, precisam continuar sendo a pauta da próxima reunião. A gente precisa se reunir mais para discutir como vamos parecer mais com Jesus, do que como vamos atrair mais pessoas. Amém? Eu me lembro de um jovem pregador que foi pregar, e aí na plateia dele estava Charles Spurgeon. Eu vi essa biografia, esse relato. E ele ficou espantado, que ele falou, Spurgeon vai me ouvir pregar. E ele estudou, sabe, fez aqueles estudos, tudo, passou pelos seminários da época, foi dedicado na palavra. E quando ele pregou uma palavra, e tal, foi todo mundo aplaudiu. Aí ele foi lá no Spurgeon. E aí, o que você achou da minha mensagem? Ele diz, isso para mim não é uma mensagem. Como assim? Porque, querido, o evangelho, aí ele usou as figuras de linguagem da Inglaterra lá, né? Tudo que você fazia naquela época da Inglaterra, tinha que passar por Londres. Ele diz assim, tudo que vai vivenciar a nível de uma pregação de evangelho, precisa passar por Londres. Qual é a Londres nesse caso? Cristo. Você construiu tudo, mas você não passou por Cristo. Você trouxe um alimento sem nenhum fundamento. A gente precisa começar a desenvolver os nossos projetos, não em cima do movimento, mas em cima do fundamento. Precisamos ler as Escrituras na ótica de Cristo, não na ótica do bem-estar das pessoas. Não na ótica do quanto eu vou agradar as pessoas. Os nossos movimentos precisam passar por ele. Eu falei isso aqui no outro café, mas eu vou colocar de uma forma diferente. O exemplo é a maneira que a gente se portou como evangelho, muito parecido com a figura do maligno, quando foi tentar Jesus no deserto. Amém? A gente precisa pensar por onde está passando a nossa mensagem. É por Cristo ou pela voz do anticristo? Por quê?
como que Satanás pregou para Jesus? Ele usou até versículo, não foi? Lembra? Como diz as Escrituras? O que ele disse para Jesus? Jesus tinha uma necessidade, amém? Qual era a necessidade de Jesus? Comida. Ele estava 40 dias sem comer, tinha fome. Quem foi o primeiro a oferecer pão para ele? O diabo. Então guarde isso, nem todo o primeiro pão que vem é de Deus. Amém? Na necessidade de Jesus, surge o pregador chamado Satanás. O pregador que movimenta o seu movimento em cima da necessidade do povo. Satanás então chega para Jesus e lança a sua primeira mensagem da conferência. A primeira mensagem de Satanás é: se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Ou seja, se você é filho, resolva a sua necessidade. Sabe o que Satanás disse para Jesus? Ele disse assim: use a Deus para suprir as suas necessidades e não para cumprir o propósito. Se você é filho, resolva a sua necessidade. Que pregação! Essa pregação é a que mais atrai. Use a Deus para resolver as suas necessidades. Transforme. Quantas vezes a gente subiu no púlpito da nossa igreja, dizendo para as pessoas: se você é filho, transforme essas pedras em pães. Que a gente não percebeu, que a gente aprendeu uma cultura que não passou por Cristo, mas passou por qualquer outra coisa. Satanás, querido, ele não está, como o pastor João diz, ele não está trabalhando para você ter um pacto com ele está trabalhando para você não passar por Cristo. Para ele é mais fácil, porque se ele aparecer Satanás, você não quer, mas se ele aparecer suas necessidades, você quer. E aí um evangelho centrado nisso, cara, depois Satanás leva Jesus no pináculo do templo, fala: olha, se você se jogar daqui, o Senhor resolve, o Senhor dará ordem, né, aos anjos. Ou seja, defina o que Deus tem que fazer. Se joga que Deus faz, determine o que Deus tem que fazer. É quando a gente lança um evangelho para pressionar Deus: eu determino que você faça. Querido, quem determina é Ele, quem faz somos nós. Eu posso ter ato de fé, eu creio, Senhor, eu creio na Tua palavra, que pela fé, agora não, a gente trocou o lado da coisa. A gente convidou Deus para executar os planos e não para elaborar os planos. E Jeremias 29:11 ele diz: eu é que sei os planos que eu tenho para vós. E aí o diabo leva Jesus num alto monte. Cara, isso é forte. A gente gosta de orar no monte. Tem muita gente que sobe o monte para pedir riqueza. E na Bíblia o único que ofereceu riqueza no monte foi o diabo. Ele olha para Jesus e diz, a Bíblia fala assim, ó, e ele mostrou para Jesus o quê? Os reinos dessa terra e as suas riquezas. O que ele mostrou para Jesus? Sucesso. O que ele mostrou para Jesus? Muita grana, ele mostrou para Jesus 1 João 2,16, que pertence a ele, né? Cobiça da carne, cobiça dos olhos e soberba da vida. E o que ele diz para Jesus? Se você me adorar, eu te darei essas coisas. Por que ele pôde dar isso para Jesus? Porque é dele. Ele pode dar porque é dele. A gente precisa parar de prometer para o povo, de falar que Jesus vai dar para o povo o que só o diabo pode dar. Os nossos movimentos precisam parar de querer dar para o povo o que só o diabo pode dar. É uma realidade. O que eu vou dar para o povo então? Cristo na sua vida. O que você vai dar para o povo? O teu casamento alinhado. O que você vai dar para o povo é você pregando e atrás da cortina a sua esposa feliz. Esses dias eu fui pregar num lugar, eu não gosto muito de falar, mas eu preciso dar esse exemplo. Não gosto muito de falar, eu gosto de falar de Cristo. Mas um pastor me procurou depois do culto. Falou: pastor, eu preciso te contar uma coisa. Eu falei: te fala, querido. Cara, me perdoa, eu perdi uma parte da sua mensagem. Não consegui ouvir. Falei: não, cara, fica tranquilo. Ele falou: não é, pastor, é porque eu fiquei envolvido com a reação da sua esposa enquanto você pregava. Ela estava notando, vibrando, captando o que você estava pregando. E aquilo mexeu e mudou a minha maneira de ser.
E eu pensei comigo, enquanto a minha esposa ainda vibra com o que eu prego, ainda há alguma coisa na minha vida. Porque tem muito pastor que quando prega, a esposa, ó, meu Deus, a gente precisa rever essas coisas. Querido, guarda o que eu vou te falar. O pior desastre da liderança cristã é quando um líder perde a sua família, porque quer se casar com uma mulher que já tem marido, a igreja. É o pior. O outro pior desastre da vida de um pastor é quando ele começa a fazer tudo o que ele quer e ainda diz para o povo que foi Deus que mandou. Ai, meu Deus do céu. Por isso que você precisa de gente para te botar freio. Por isso que você precisa de gente que olhe para você e fale que você está errado. Eu tenho. Um dos meus pastores estão aqui. As 2 maiores palavras que eu recebi o ano passado foi dos meus pastores, num quarto. E olha que eu ouvi gente nas nações, que eu ouvi muita gente boa. Mas aquelas palavras que confrontaram a minha maneira de caminhar, foram as palavras que mudaram a atmosfera que eu ia entrar em 2019. Você precisa urgente desse tipo de amor, que te confronta porque te ama, que te corrige porque te ama. Você, começa por nós, pastores. Amém? Nós não podemos entrar nesse lugar de fazer o que a gente quer. Querido, me submeter a uma interdependência coletiva me protege de umas maiores desgraças que eu possa ter no ministério. O ato de fazer tudo o que eu quero. Eu vou repetir. A submissão a uma interdependência de coletividade me protege do que mais pode me destruir no ministério. O ato de fazer tudo o que eu quero. Isso é muito importante para a nossa caminhada. Porque nós, por fazer o que queremos e nos mover pela campina, perdemos a relevância do propósito do ministério e perdemos a nossa família. É nesses 2 pontos que eu quero tocar, que eu estou tocando hoje. A relevância dos seus movimentos e a saúde da sua família. A relevância dos seus movimentos e a saúde do seu casamento. A relevância dos seus movimentos e o crescimento dos seus filhos. Eu vi um exemplo de um pastor, de uma igreja de 1.000 pessoas, mais de 1.000 pessoas, quase 2.000 pessoas. A igreja arrebentando, muita gente, uma bênção. E o filho dele, adolescente, começou a fumar maconha. O filho dele, adolescente, começou a se perder, desviou. Cara, eu chorei quando eu vi o relato dele. Ele pegou o vice dele. Ele falou assim, olha, você vai assumir a igreja. Mas pastor, você é capaz. E ele deixou o cara assumir a igreja. E foi cuidar do filho. O filho saía, ele ia na balada, e sentava do lado de fora e esperava o filho. E quando o filho saía, ele não ficava agredindo o filho, não. Ele dizia, vamos lá filho, o pai veio buscar você, vamos para casa. Aí um dia o filho dele, fumando maconha, ele apareceu na escadaria, sentou do lado. O filho dele tentou esconder, não filho, pode fumar, eu só quero ficar aqui do seu lado. Eu só quero estar com você, eu quero só dizer que eu te amo, que você é importante para a minha vida. E assim ele foi, cara. Chegou um dia que aquele menino foi impulsionado no espírito. Ele foi constrangido no espírito. Ele chamou o pai dele e disse, pai, eu preciso hoje voltar para o Senhor. Eu quero viver a minha vida com o Senhor, me perdoa. Aquele homem abraçou o filho dele voltou para a igreja. Sabe qual é o desfecho dessa história? Aquele homem nunca mais voltou a ser pastor, presidente de uma igreja. Mas o filho dele hoje é pastor sênior de uma igreja de 6.000 pessoas, que tem sido relevante em várias cidades e estados da nação. Talvez algum de vocês não precisar fazer isso. Talvez não, talvez você vai continuar sendo pastor, mas você vai entender o momento da sua família. Nós precisamos entender o que é ser preciso. Um grande pastor também que eu vi, não lembro o nome lá da América, um dos pastores assim que mais tem influência na nação. Ele escreve um relato, que ele era pastor, presidente de uma igreja muito grande, mas ele não estava feliz, porque tudo que ele queria era estudar a Bíblia para dar um ensino no domingo. O cara era um mestre, mas ele tinha que administrar a igreja, ele tinha que administrar o povo, ele tinha que fazer.
E ele estava matando a família dele. Sabe o que ele fez? Chamou o vice também. Falou, olha, e o vice era bom, cara. O cara para administrar, sabe? Recursos, mover os propósitos da visão, trabalhar, o cara era bom. Ele falou, olha, você vai cuidar da igreja. Tudo que eu quero é estudar a palavra e trazer o ensino para a igreja. E ele deixou o cara ser o presidente, ele ficou o pastor do ensino. Uma irmã da igreja disse para ele, pastor, mas por que você fez isso? O ministério começou com você. Como assim, você foi despromovido? Ele disse, não, no reino de Deus, quando eu entro na minha identidade, eu não sou despromovido, eu sou promovido. Foi a maior promoção que eu já vi na minha vida, entrar naquilo que Deus me chamou para fazer. Será que nós somos capazes de vender o nosso orgulho para encontrar a nossa identidade? Será que nós somos capazes de entregar o orgulho e encontrar o que realmente somos? Eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso, essa é a experiência dele. Talvez você é o pastor presidente mesmo, talvez eu seja o cara que puxa mesmo. Amém? Mas não tenha medo, querido, de ser relevante e de proteger a tua casa, ainda que custe a sua fama, sua reputação. Homens de maturidade não se movem por reputação, se movem por integridade. Eu tenho que manter uma reputação e matar minha família para isso? Não. Reputação é o que os outros veem de mim, integridade é o que Deus vê de mim. Eu ainda prefiro um travesseiro macio do que mais uns likes. Eu ainda prefiro um travesseiro macio do que todo mundo chegar no conselho de pastor e dizer, cara, a igreja do fulano está uma benção. Eu ainda prefiro um travesseiro macio do que ser dado como um pastor que ganhou muita gente. A gente precisa viver a nossa identidade e proteger a nossa família. Muitos de vocês aqui vão começar a caminhar para esse lugar. Deus vai chamar alguns de vocês como Noé. Noé, um homem improvável, que Deus chamou para algo que ninguém entendia. Talvez no meio do seu povo, eu vou começar a virar uma chave profética aqui agora. Talvez no meio do seu povo, o que você vai começar a fazer daqui para frente, muitas pessoas não vão entender. Porque você vai ser chamado para cortar madeira, para construir uma arca, num lugar que nem chuva tem. Cadê Noé? Mas está todo mundo tocando essa música, está todo mundo fazendo isso, mas Noé está lá escondido cortando madeira. Eu estou dizendo, querido, uma hora vai chover nesse Brasil. E Deus nessa hora está chamando quem está construindo com sabedoria. Eu vou ler uma coisa aqui, que eu escrevi. Cadê o celular? Gente, é isso. Deus tem levantado nesse tempo. Talvez é para você, talvez Deus me trouxe aqui para inserir você nisso aqui. Pessoas chaves, guarde isso, pessoas chaves. Para a sequência da construção do seu propósito. Essas pessoas têm em comum algumas características muito importantes nas suas maneiras de se movimentar. Dentre elas estão um nível de devoção e entrega. Dentre elas estão precisão nos seus movimentos, amor, sabedoria para construir, relevância acima da visibilidade, capacidade de viver processo, um movimento cristocêntrico que entende sacerdócio, visa o reino com uma mente coletiva e expandida, em uma visão que aponta para o todo, numa lente ajustada pelas Escrituras. Essas pessoas serão uma voz que clama de lugares escondidos, preparando o caminho para o retorno do Messias. Deus tem um movimento que parece pequeno, mas é ajustado e preciso. E Ele nessa manhã quer inserir você. Deus está dizendo, eu quero inserir você na minha relevância. Eu quero inserir você para entender com muita percepção o que eu realmente estou querendo nesse tempo. Eu quero escolher você
para montar uma arca que é improvável hoje, mas que amanhã vai proteger a sua família. Porque Noé, num tempo em que todo mundo desvalorizava a família, Noé, um homem justo, ouviu a Deus, construiu um ambiente e colocou a sua família dentro desse ambiente. Primeiro ele constrói um ambiente e insere a sua família. Depois ele desce da arca para reconstruir o propósito como um todo. Isso é pastor. O maior pastor para mim, o maior pregador para mim é Noé. E você vai encontrar no Novo Testamento, no livro de Hebreus, se eu não me engano, dizendo: e Noé, um ministro, um pregoeiro de justiça. Você viu ele pregando? Pregador de justiça é o que construiu uma arca para sua família. Desceu da arca entendendo a visão do todo de Deus e estabeleceu a sua família naquilo que Deus estava fazendo na terra. Isso é um pregador de justiça. Ah, como eu clamo por pessoas assim. Deus falou, pastor, onde você for, Deus falou onde os pastores que a gente caminha junto, aonde eles vão nos levar, vai ser para despertar esse tipo de movimento nessas pessoas, para fazer com que você proteja a sua casa e seja inserida numa construção total. Amém? Que estação você está vivendo? Talvez é a hora de você chamar o seu filho para ajudar a pregar a próxima madeira da arca. Talvez é a hora de você se esconder na floresta para analisar o que você está fazendo. Deus te levou para a floresta para trabalhar um ímpeto profético seguro, maduro e coletivo. Ele vai te dar novas ferramentas na floresta, ferramentas de suporte. Tem mais pessoas sendo levadas nesse lugar, Senhor. Tem pessoas sendo escondidas na relevância, sendo escondidas na palavra, sendo escondidas pelo Senhor. Um novo movimento está por vir. Não mais um movimento, mas a preparação de um caminho precursor. Não sei. Esther, para esse tempo. Para esse tempo. O Senhor mostra Esther, Ruth, meu Deus, o que Ele vai fazer nesse ambiente aqui não é normal. O que Ele vai fazer nesse ambiente aqui não é normal. Ruths que não vão calcular o custo, mas vão seguir adiante. E vão dizer: eu vou aonde você vai, Noemi. Samuéis que foram chamados, que cresceram do lado da arca, porque foram filhos de Ana. Está na hora de nós lembrar da nossa avó, a avó do coque, está na hora de nós lembrarmos daqueles que vieram antes, que talvez não entendem o movimento de hoje, mas foram chamados de louco, para preparar um lugar para nós do lado da arca. Rabaçu cantará. Comece a clamar, porque o Senhor está modificando a plataforma. Ele está dizendo bem claro nesse lugar: eu vou colocar você, a sua casa, na arca que eu estou mandando você construir improvavelmente. Mas depois disso, a visão que você vai ter por todo vai te conectar àquelas pessoas que realmente eu separei para estar com você. Volte a caminhar com os amigos da voz e não com os amigos da campina. O Senhor está dizendo nesse novo ciclo: você selecione bem os seus companheiros de viagem. Você vai entender que tem certos tipos de condutas e atitudes que não dá mais. O teu travesseiro já não aguenta mais. E você agora está sendo chamado para encontrar esse lugar.
Esse lugar que vai inserir a sua casa. Meu Deus do céu, cara. Canta aí, filho. Ai, meu Deus. Nos leva nesse lugar, Senhor. Nos leva nesse lugar, Senhor. Nos leva nesse lugar, Senhor. Carabasora la rabashara. Harakarabasora la rabashara. Harabashara kandarabasura la rabaraba. Harabashara kandarabasura la Harabasu. Harabasura. Eu quero fazer um convite para você, querido. Tem alguém aqui nessa manhã que quer trocar de travesseiro? Se você é essa pessoa, levanta sua mão, pastor. Eu quero isso, eu quero viver isso. Tem mais. Eu quero chamar, eu preciso que você venha aqui comigo à frente. Eu preciso que você se ajoelhe aqui, ou fique de pé, como você quiser. Ai, hoje é o dia de trocar de travesseiro. Quando eu olhei essa jovem aqui, o Senhor ministrou. Eu quero que vocês, pastores, olhem que essa jovem aqui. Ela é uma Esther que decidiu fazer aquilo que Regai disse. Mas o coração dela está clamando: será que tem um Mardoqueu por aí que vai se colocar à porta para que eu possa desenvolver o meu encargo? Uma Ruth que está dizendo: será que tem um Boaz? Será que tem um Boaz que eu vou poder remir agora a minha terra? Senhor, nós precisamos de Ti, nós precisamos nos colocar nesse lugar. Nós precisamos, Senhor, entrar atrás da cortina agora e destruir essa ação contrária. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte, Senhor. Nós entramos nessa hora atrás da cortina, atrás dos bastidores, e destruímos essa ação contrária, esse segundo movimento que roubou a verdade. Sim, ó Pai, nós entramos agora na floresta e pegamos as novas ferramentas para construir o que vai inserir a nossa casa. Espírito Santo, meu Deus.
Deus. Desculpa. Vamos ficar de pé, você que está aí. Vamos ficar de pé. Senhor, nos insere. Senhor, nos insere naquilo que o Senhor está construindo, Pai. Insere a nossa casa, Senhor. Insere a nossa família, Senhor. Insere a nossa vida, Senhor. Nessa noite nós trocamos o travesseiro. Nós colocamos para o Senhor todo engano sublimado, escondido, e nós tomamos uma decisão. Nós vamos fazer somente o que o Senhor mandou que a gente faça. Nada mais, nada além de Cristo. Nada além de Cristo. Nada além de Cristo. Somente a tua vontade, somente a tua vontade, somente a tua vontade, e nada mais. Somente a tua vontade, somente a tua vontade, somente a tua vontade. E nada mais, e nada mais. Somente a tua vontade, somente a tua vontade, e somente a tua vontade, e nada. Somente a tua vontade, somente a tua vontade, somente a tua vontade. Shekaralarakaraba. Ah, santo, 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 santo. Nós liberamos essa graça, Senhor. Sim, ó Pai, essa graça vinda sobre eles, Pai. O que nenhum homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. O que nenhum homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu. Aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos. De dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, Senhor. De dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. De dentro para fora. Vem queimar em mim. De dentro para fora. Meu Deus, talvez hoje Deus te trouxe aqui para dizer: filho, filha, você não precisa de um novo método, você precisa de um novo travesseiro. Você só precisa de um novo travesseiro. Era tão simples, em meio de um tempo onde muitos estão fazendo muita coisa. O diferencial estão naqueles que só estão fazendo o que Deus mandou fazer. Receba nessa manhã um novo travesseiro. Receba nessa manhã uma nova perspectiva de descanso. Receba nessa manhã uma nova fome, uma nova sede, um novo desenvolvimento de fé. Meu Deus, que glória nesse lugar. Que glória nesse lugar. Não, abre aí o seu coração. Abre o seu coração, porque vem glória, vem mais glória aqui. O ambiente vai testificar essa palavra. Vem glória, vem glória, vem glória. Meu Deus, vem glória, vem glória, vem glória, vem glória, vem glória, vem.